Durante anos, Dorian Gray não pôde libertar-se da influência desse livro, ou, como seria mais justo dizer, nunca pensou em libertar-se dela. Fizera vir de Paris 9 exemplares luxuosos da primeira edição e os dispusera em encadernações de cores diversas, de maneira que pudesse concordar com seus cariados humores e fantasias instáveis de seu caráter, sobre o qual, por vezes, mostrava não possuir a menor ação. O herói do livro, o jovem prodigioso parisiense, em quem as influências romanescas e científicas se haviam confundido tão disparatadamente, tornou-se-lhe uma sorte de prefiguração de sua individualidade e, com efeito, ele lobrigava nesse volume a história de sua própria vida, escrita antes de ele vivê-la. Sob certo ponto de vista, ele era mais feliz que o fantástico herói do romance. Jamais experimentara, e jamais tivera a mínima razão de experimentar, essa indefinível e grotesca aversão pelos espelhos, superfícies de metal lustrosas, águas tranquilas, que tão cedo acometeu o jovem parisiense. Logo após o declínio prematuro de sua beleza, que antes havia sido tão notável. Era quase como uma alegria cruel. A crueldade não tem o seu cabimento em toda alegria, como em todo prazer? Que ele lia a última parte do volume e fazia a sua bem trágica e meio enfática análise, sobretudo quando considerava a tristeza e o desespero daquele que perde o que nos outros e no mundo já havia mais sinceramente apreciado. A indescritível beleza que tanto havia fascinado Basil Hallward e muitos outros junto deste mostrava não dever mais abandoná-lo. Até aqueles que haviam ouvido a seu respeito as mais insólitas narrativas, quando, de tempos em tempos, corriam em Londres maus rumores sobre seu modo de vida, então mexericos nos clubes, não podiam crer no seu desdouro quando o vissem. Ele conservava para sempre a aparência de um ser não contaminado pelo mundo. Os homens que entre si se exprimiam sordidamente e silenciavam quando o percebiam. Havia qualquer coisa na pureza de sua face que os forçava a calar-se. Sua simples presença parecia avivar-lhe a memória da inocência que haviam maculado. Causava-lhes admiração que um tipo tão cheio de graça e formoso pudesse escapar à tara de uma época, a um tempo tão imundo e sensual. Muitas vezes, regressando à residência, após uma dessas ausências misteriosas e prolongadas, que permitiam tantas conjecturas entre seus amigos ou os que pensavam sê-lo, ele subia, pé ante pé, até o aposento fechado, abria a porta com uma chave da qual não se separava, e ali, com um espelho na mão, em face do quadro de Basil Hallward, confrontava as más e envelhecidas feições da tela com seu próprio rosto, que lhe sorria no espelho. A acuidade do contraste aumentava-lhe o prazer. Assim tornou-se cada vez mais enamorado de sua própria beleza, cada vez mais interessado pela deliquescência de sua alma. Examinava com cuidado minucioso e, às vezes, com inaudita e bárbara delícia, os nefandos estigmas que aviltavam a fronte rugosa do quadro ou se imprimiam ao redor da boca carnuda e sensual, indagando de si mesmo quais seriam mais execrandos e as marcas do pecado ou os vestígios da idade. Colocava suas alvas mãos junto à áspera e túmidas mãos da pintura e sorria. Mofava assim do corpo a deformar-se e dos membros fatigados. Às vezes, entretanto, à noite repousando, desperto no seu quarto impregnado de perfumes delicados ou na sorda mansarada da pequena taverna mal afamada, próxima das docas, que se habituara a frequentar, disfarçado e usando um nome falso, meditava sobre a consumição a que conduzia sua alma, com um desespero tanto mais pungente quanto ele era radicalmente egoísta. Eram raros, porém, esses momentos.
a grande curiosidade da vida, que Lord Henry fora o primeiro a insuflar-lhe quando se achavam assentados no jardim do pintor amigo de ambos, como se desenvolviam como se desenvolvia com voluptuosidade. Quanto mais conhecia, mais queria conhecer. Experimentava apetites devoradores e, à medida que os satisfazia, mais tornava-se insaciável. Dorian, de resto, não abandonava todas as suas relações com a sociedade. Uma vez ou duas por mês, durante o inverno, e em cada terça-feira à noite, durante a estação, abria aos convidados sua esplêndida morada e tinha os mais célebres músicos da ocasião, que lhe regalavam os hóspedes com as maravilhas da respectiva arte. Seus pequenos jantares, na organização dos quais Lord Henry o ajudava, eram notados não só pela cuidadosa seleção e a dignidade dos convivas, como pelo apurado gosto revelado na decoração da mesa, com seus sutis arranjos simbólicos de flores exóticas, suas toalhas bordadas, sua antiga baixela de prata e couro. Entre os moços, houve muitos que viram ou julgaram que ver em Dorian Gray a verdadeira realização do tipo por eles sonhados em Eton ou em Oxford, o tipo combinando qualquer coisa da cultura real do estudante com a graça, a distinção ou as perfeitas maneiras de um homem de sociedade. Ele parecia-lhes ser daqueles de quem alurde o Dante, daqueles que buscam tornar-se perfeitos pelo culto da beleza, como Gautier, e ele era aquele para quem existe o mundo visível. E, incontestavelmente, a vida era para ele a primeira, a maior das artes, aquele junto da qual todas as outras não pareciam mais que simples preparo. A moda pela qual o que é realmente fantástico faz-se um instante universal, e o dandismo, que a seu modo é uma tentativa proclamada à modernidade absurda da beleza, haviam naturalmente prendido a sua atenção. Seu feitio de vestir-se, as maneiras particulares que, de vez em quando, ele afetava, produziam uma acentuada influência por jovens mundanos dos bailes de Mayfair ou das janelas dos clubes de Pall Mall, que em tudo o imitavam, procurando reproduzir o atrativo acidental de sua graça. Isto se lhe afigurava, de resto, secundário e piegas. Efetivamente, embora estivesse pronto a aceitar a posição que se lhe oferecia, ao entrar na vida, e embora achasse um curioso prazer em pensar que poderia transformar-se para Londres de hoje no que havia sido para a Roma imperial de Nero, o autor de Satyricon, todavia, no seu íntimo, ele talvez desejasse ver mais em um simples arbiter elegantarium, consultado sobre a colocação de um enfeite no nó de uma gravata ou o manejo de uma bengala. Assim, procurava elaborar qualquer novo esquema de vida, com sua filosofia arrazoada, seus princípios ordenados, e acharia a espiritualidade dos sentidos a sua mais completa realização. O oculto dos sentidos tem sido, muitas vezes e com muita injustiça, repelido, por se sentir os homens instintivamente amedrontados entre as paixões e sensações que lhes pareciam mais fortes e que eles têm a consciência de afrontar em formas de existência menos bem organizadas.